alegre canto de amor. Deixa exalar o perfume neste jardim do Senhor, que nossa vida inteira seja um aroma de amor. Nos vendavais desta vida, para o jardim perfumar, muitos embates teremos para o perfume exalar. Deixa exalar o perfume neste jardim do Senhor, que nossa vida inteira seja um aroma de amor. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sois muito bem-vindos a mais uma programação Vivendo a Palavra, e estamos agradecidos a Deus porque hoje vamos começar a leitura de mais um livro da Palavra de Deus. Vamos ler hoje, ou dar início à leitura do Evangelho de Marcos. Louvado seja Deus! O Evangelho de Marcos tem como autor João Marcos. Nós lemos sobre João Marcos lá no capítulo 13 de Atos. Ele que acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, depois se tornou um grande companheiro do apóstolo Pedro também. E segundo alguns estudiosos da palavra de Deus, João Marcos escreveu esse evangelho da parte de Pedro. E o tema de Marcos é Jesus, o Messias servo. Ele escreve o seu evangelho destinado aos romanos. O propósito dele era mostrar aos romanos que Jesus era o Messias prometido, e também fortalecer a fé dos crentes romanos na pessoa do Messias Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos. Muito bem, meus amados irmãos, Deus abençoe você que vai começar comigo a leitura de mais esse livro. Deus abençoe você que tem também divulgado essa programação. Deus abençoe você que tem compartilhado os nossos áudios aí com seus familiares, amigos, enfim, você que tem nos ajudado a alcançar mais pessoas. Um abraço e a minha gratidão a você. Seu final se aproximar, os anos que eu moro nesta terra, aqui minha alma achou onde habitar. Eu tenho uma casinha já bem gasta, que um dia em breve hei aqui deixar. E quando for levado a outra morada, pra sempre com o Senhor hei de ficar. Adeus, asinha branca, em breve hei de deixar tua habitação. Adeus, morada santa, regressarei na grande ressurreição. Eu tenho uma...
Muito bem, meus amados e diletos ouvintes, creio que você já está com a sua Bíblia aberta aí para o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Vamos então à leitura da Palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Verso de número 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Verso 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Verso 5. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Verso 6. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Verso 7. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Verso 8. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Verso 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Verso 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Verso 13. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Verso 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Verso 16. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Verso 17. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Verso 18. E deixando logo as redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Verso 21. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Verso 22. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Verso 23. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Verso 25. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Verso 26. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Verso 27. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Verso 28. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Verso 29. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João.
E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Verso 32. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. Verso 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Verso 35. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Verso 36. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Verso 39. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. Verso 40. Aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Verso 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero, ser limpo. Verso 42. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Verso 43. E advertindo-o severamente, logo o despediu. Verso 44. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Alô? Quem fala? Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ligue o telefone, meu prezado irmão, tal qual Jeremias 33:3, estando em duras provas, ligue para o Pai, Ele tudo então resolverá de uma só vez. Ligar para a glória, gozo é pra mim, eu bem sei que Cristo logo me ouvirá, no seu trono e céus cheio de poder, com bondade e mansidão o Pai responderá. Livre está a linha para todos nós, todos têm direito de ao Pai falar. Através de Cristo Deus a construiu. Se estás em trevas, vem com fé a Deus clamar. Ligar para a glória, gozo é pra mim, eu bem sei que Cristo logo me ouvirá, do seu trono e céus cheio de poder, com bondade e mansidão o Pai responderá. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se não há resposta, porque desligou
luto a linha cortou, os maus pensamentos deixa para trás, e do tom divino Deus a alma satisfaz. Ligar para a glória, gozo é pra mim. Eu bem sei que Cristo logo me ouvirá. O seu trono e céu se cheio de poder, com bondade e mansidão o Pai responderá. Embora cortada, podes consertar com fervente vida, ligue para o céu. Deus promete ainda logo responder, e grandiosas bênçãos brotarão de além do véu. Ligar para a glória, gozo é pra mim. Louvado seja o eterno nome do Senhor. Queridos irmãos, este é o programa Vivendo a Palavra, o nosso projeto de leitura diária da Palavra de Deus com aplicação pessoal. Nós terminamos então a leitura do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, e para a nossa meditação nós queremos reler aqui o verso de número 8, que nos diz da seguinte forma, Marcos capítulo 1, o versículo de número 8. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Outro amigo igual ao meu Jesus, que socorre os seus com todo amor. Minha vida entrego ao Senhor, minhas lutas, problemas e dor. Meus amados irmãos, diletos ouvintes da Palavra do Senhor, o Evangelho escrito por Marcos inicia com a pregação do profeta João Batista. Dentre os temas fundamentais pregados por João, temos aqui o batismo no Espírito Santo. João fala do Senhor Jesus como aquele que batiza com o Espírito Santo. Querido irmão, querida irmã, você já recebeu essa promessa? O batismo no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo que João prega aqui em sua mensagem é a gloriosa bênção para todos os salvos. O batismo no Espírito Santo não ficou restrito aos tempos dos apóstolos. A promessa é para todos os crentes e para todas as épocas, inclusive para os dias de hoje, conforme Atos capítulo 2, verso 39. Como já vimos, é Jesus quem batiza o crente no Espírito Santo. Ao receber essa gloriosa promessa, o crente é revestido de poder e fala em línguas desconhecidas por ele, línguas celestiais. O propósito principal do batismo no Espírito Santo é encher o crente de poder e ousadia para que ele pregue o Evangelho de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas o batismo no Espírito Santo também torna o crente mais avivado, mais sedento pelas coisas de Deus e também lhe proporciona mais graça para orar. Amado irmão, querida irmã, se você ainda não recebeu essa gloriosa dádiva, busque-a com perseverança e desejo profundo de receber.
Busque enquanto estiver no culto, busque quando orar em sua casa e assim por diante. Você pode receber em qualquer lugar. A primeira crente no Brasil a receber o batismo no Espírito Santo foi a irmã Celina Albuquerque, lá em Belém do Pará, no início da obra pentecostal no Brasil, trazida pelos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles aqui chegaram e começaram a pregar esta verdade, essa promessa gloriosa, que Jesus batizava com o Espírito Santo. A irmã Celina creu e recebeu a promessa a 1h da manhã, enquanto ela orava em sua casa. Então, prezado irmão, querida irmã, não se acomode em não ser batizado no Espírito Santo. Insista no buscar, pois é promessa de Deus para você. Você desfrutará de uma nova dimensão espiritual após ser batizado ou batizada no Espírito Santo. Busque e você vai receber, pois Deus é fiel naquilo que Ele promete. O Senhor Jesus prometeu: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Louvado seja Deus! Sim, prezado irmão, prezada irmã, se você buscar com desejo ardente de receber, Deus promete que lhe dará o Espírito Santo. Porém, é preciso frisar que para receber a promessa é preciso estar em obediência ao Senhor. O desobediente a Deus não pode receber essa promessa. Diz a palavra de Deus, e nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 5:32. Então, meu irmão e querida irmã, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, não se conforme com isso. Obedeça a Deus e busque com fervor, e certamente logo você receberá essa gloriosa promessa. Deus abençoe a sua vida de maneira especial. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor meu Deus, Pai Celestial, quero te glorificar, Senhor, por essa palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração nesse dia. Senhor, muito obrigado pelo batismo no Espírito Santo, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor ainda batiza no Espírito Santo aqueles que te buscam, Senhor. Aleluia! Aqueles que creem na promessa e buscam com fervor. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Senhor, batiza o teu filho que está orando comigo agora. Batiza a tua filha que está buscando ao Senhor. Ó Deus, que ela venha ser cheia do teu Espírito,
que o teu filho venha a ser cheio do teu Espírito Santo, Senhor, e que ele possa transbordar em línguas estranhas agora. Oh, aleluia! É o que eu lhe rogo, Senhor. Batiza o teu filho, batiza a tua filha, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim, amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Deus serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me sua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Exaltado seja o maravilhoso nome de Jesus. Meus amados irmãos, estamos chegando ao final da nossa programação desse dia. Espero você amanhã para prosseguirmos aqui a leitura do Evangelho de Marcos. Que você tenha um dia muito abençoado juntamente com a sua família. E até amanhã, na paz do Senhor Jesus.